Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando uma nova temporada de gravações do nosso podcast Legal Ops com Celina. E foi com muito cuidado e zelo que a gente selecionou alguns grandes convidados para estarem conosco nessas próximas gravações. A gente sabe da importância de trazer conteúdos diferentes, né? Ou pelo menos trazer experiência de profissionais do mercado jurídico que de fato possam agregar e trazer insights importantes para a nossa jornada profissional, para os nossos desafios do dia a dia, que são muitos. Aliás, eu acho que estão aumentando a cada dia, a cada novo ciclo. A gente vive um momento e uma era onde estamos sendo impactados com muitas informações, sim, com muita tecnologia, todo mundo falando muito de IA. E esse aqui é aquele espaço que eu gosto de parar, respirar, colocarmos os pés no chão, entendermos os principais movimentos desses ciclos e de que forma a gente consegue tangibilizar conhecimento para você, para te ajudar na gestão do seu escritório, na governança do seu escritório, te ajudar numa decisão importante de conselho da sua sociedade, ou então departamento jurídico, como é que eu, como head jurídico, consigo trazer valor de conhecimento para a tomada de decisão do corpo diretivo da companhia. A nossa ideia é essa, né? Contribuir com um conteúdo que impacte de uma forma positiva a vida de todos aqueles que são líderes do segmento jurídico, e nós sabemos as dores e as alegrias que carregamos, muitas vezes do peso, da responsabilidade dos nossos cargos e das decisões que tomamos, mas também sabemos que essa jornada pode ser um pouco mais leve quando a gente tem um espaço colaborativo, um espaço de troca de conhecimento, um espaço humano, que aliás é uma característica e um fator que eu nunca deixo de mencionar aqui, que independente de qualquer tecnologia ou de qualquer momento que vivamos, a gente não pode perder de vista esse aspecto, que é o que nós temos de mais rico e valoroso na nossa existência. Afinal, é isso que nos traz aqui todos os dias. Então eu quero começar dando essas boas-vindas a todo mundo que nos acompanha, agradecer os feedbacks que a gente sempre recebe de todo mundo que tem acompanhado esse trabalho. Ele não é só a produção de um conteúdo jurídico para fins de disseminar conteúdos em redes sociais, ele tem de verdade um grande propósito por trás, que tem a ver com tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês, e por isso que a gente escolhe com muito cuidado e muito carinho as pessoas que vão estar aqui conosco, porque são pessoas, né? São grandes profissionais, são grandes nomes, grandes líderes e gestores, mas são pessoas que a gente sabe que vai conseguir criar com a gente uma comunicação de abrir, né? De se mostrar, de mostrar as vulnerabilidades da sua vida, da sua trajetória e dos seus negócios. Então, eu quero começar agradecendo os convidados que aceitaram a gente iniciar essa grande temporada. Não posso deixar de agradecer ao Pod Factory, podcast, esse estúdio incrível aqui na Zona Sul de São Paulo, que eu falo com tranquilidade que é um dos melhores espaços para gravação de podcast. Então, recomendo que você não conhece, você tem esse espaço de gravação, indico para que você conheça. E todos os profissionais envolvidos nesse trabalho de edição, que é muito trabalho que tem por trás disso, pessoal. Dito isso, quero dar muito boas-vindas à nossa querida Fernanda Martorelli, que aceitou o convite de estar aqui conosco. É uma profissional assim como eu, jovem, mas com algumas experiências, ou pelo menos alguns bons anos, mais de 2 décadas já, né, de experiência como gestora, como líder dentro de uma sociedade de advogados, um escritório, uma sociedade que eu tenho o privilégio de acompanhar já há alguns anos. Desde eventos, já há muitos anos, a gente sempre se encontrou, sempre fizemos um bom benchmark, trocamos ali experiências. Uma profissional e um ser humano que eu admiro muito e que abriu aí o espaço de sua agenda para estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento e os seus desafios de carreira, seus desafios de mulher, à frente, né, CEO do escritório do Martorelli hoje. Fernanda, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito estar nesse espaço aqui conosco hoje, querida. Ô, Celina, muito obrigada pelo convite e pelas palavras. A gente sempre se encontra, né, nos eventos, e nossa jornada profissional tem se encontrado bastante, e isso é muito rico, que nós trocamos ideias, e aqui também vamos trocar algumas ideias, algumas experiências, e isso que é um conteúdo importante, né, para a gente discutir, para caminhar. Então, obrigada pelo convite, vai ser realmente um ótimo bate-papo. É isso, a ideia é que seja um bom bate-papo leve. Eu falo que a gente quer trazer profundidade de conteúdo, mas sabemos que não é no dia a dia, nas rotinas intensas de trabalho, que a gente para assistir o conteúdo. Então, a gente faz disso, sempre tenta fazer disso um espaço muito leve de troca de conteúdo profundo, para que todo mundo fique muito à vontade e queira voltar para assistir um outro episódio, sabendo que vai dar uma risada, porque a gente vai trazer com leveza
pautas que são tão importantes e que fazem parte ali do nosso dia a dia, né? Fernanda Martorelli está hoje CEO de Martorelli Advogados. Martorelli Advogados é uma grande sociedade nacionalmente reconhecida, cuja sede é Recife. Queria ouvir de você, Fernanda, como é que Fernanda começou, onde está Fernanda hoje? Fernanda nasceu para o direito? Ou o direito é que nasceu para a Fernanda em algum momento da sua vida? Enfim, eu sei que você vem de uma família também, né? Filha de Martorelli. Então, queria ouvir de você, assim, um pouco da tua trajetória. Como é que começou essa história do direito? Em que momento o direito virou gestão? Quando é que ficou mais gestão do que direito mesmo? Porque tem sempre esse trânsito nessa jornada, né? Sim, perfeito. Eu não nasci advogada, eu acho que eu não nasci advogada. Eu cresci no meio, né, de um escritório de advocacia, como você falou. Meu pai é advogado, já com um escritório, quando eu nasci, começando. Então, eu lembro de ir no escritório dele para almoçar, levar uma marmita, mas isso muito pequena. E não estava um pouco na minha vida, no meu cotidiano. Eu não entendi o que era o direito, eu não entendi o que era advocacia. Eu via um pai trabalhando muito. E aquilo me assustava, porque final de semana, sábado, domingo, até de madrugada. Então, para mim, essa profissão era um trabalho, assim, avassalador, que você não tinha tempo para nada. Tá me lembrando minha filha, quando fala pra mim, mamãe, é advogada, eu não vou ser. Pois é, Olha os era traumas que a gente isso. já... E aí ele ficava no gabinete lá, trabalhando ainda na máquina de escrever, sabe? Isso há pouco tempo, tá? A Exato. tecnologia evoluiu rápido. Mas na máquina de escrever e eu percebendo aquilo. Mas assim, criança, adolescente, ainda muito sem entender profissão, ainda sem entender da vida, né, Celina? A gente é muito jovem quando faz essa escolha. E quando foi o meu momento de eu escolher a minha profissão, eu fiquei um pouco perdida, né? Eu fiz, o que é que eu vou ser? Tinha aquela história assim, eu não tinha uma vocação muito aparente. Desde cedo eu quero ser médica, eu quero ser isso. Não tinha. Então, eu fiz aí um teste vocacional, eu procurei entender quais eram as minhas qualidades, quais eram as minhas competências e terminei que eu fiz vestibular para 3 diferentes faculdades, de 3 diferentes cursos. E um deles foi Direito, né? Então, eu fiz Direito, Publicidade e Administração. Eu tinha uma parte que era um pouco ligada à arte, à criatividade, então eu era uma pessoa bem... que me expressava um pouco por essa criatividade. E eu vejo um pouco dessa característica em você mesmo. Pois Sua é. presença, assim, tem um lado seu que é muito artístico no sentido de ser criativo. De inovar, de pensar diferente. Então, isso, eu sempre fui muito inquieta, sabe? Que eu falo, contestadora. Leonina, né? Leonina. Que aí talvez venha essa parte do direito, da advocacia especialmente, né? De ser muito contestadora. Então, com meus pais, né? De porquê. Eu queria saber a razão de tudo. Não aquele porquê quando você é pequena, mas de fato entender as coisas para saber. Compreensão, né? Compreensão, perfeito. Né? Então, eu questionava muito. E aí, terminei entrando na faculdade de Direito e me encantei muito por esse lado, né? Que o direito é ciência, mas é arte também, né? Então, eu acho que eu consegui me expressar. Ali na faculdade ainda não, porque, enfim, você tem que cumprir aquelas cadeiras. Eu tinha cadeiras eletivas que eu fazia questão de cursar, que era empreendedorismo, sabe? Coisas totalmente fora do curso, para ver outras coisas. Que bacana. Você se formou onde, Fernanda? Na Universidade Católica de Pernambuco. Na Católica de Na Pernambuco. Católica E já tinha disciplinas dessa natureza, assim, totalmente eletivas? Eletiva, não era no curso de Direito. Então, Ok. tinha eletiva que você escolhia em qualquer outro curso. Então, fui para administração, para uma cadeira de empreendedorismo. Perfeito. Então, eram por foi fora. iniciativa própria mesmo. Não é que estava ali na grade do direito Não como uma tava. opção de... ok. Não estava. Grade porque naquela super época isso tradicional. era... naquela época era quase... A gente está falando, eu estou formada há 20 anos. Então, a gente está falando 25 anos atrás. Então, aquela grade super rígida de direito, né? E na Católica ainda tinha teologia, tinha umas coisas assim que a gente tinha que cursar. Para a formação do profissional daquela época, né? Da profissional daquele momento. E aí eu comecei a investir em outras coisas, tentar me aprofundar em outros assuntos. E na faculdade eu aproveitei para fazer monitoria, então eu dei aula para outros alunos, né, no curso de Direito, mas em outras turmas. Eu fiz pesquisa, então tudo que a faculdade poderia me oferecer eu fui fazer, porque eu ainda estava no momento, eu gosto disso, mas e agora eu vou para onde? É advocacia, vou fazer um concurso. Então a influência do meu pai foi importante
Mas ali ainda eu estava um pouco perdida, que eu acho que é muito natural de estudante de direito, de estudante de qualquer curso, quando não há aquela vocação, que eu não sei nem se hoje existe tanto, sabe, Celina, aquela profundidade de ter uma vocação de você nascer para aquilo. Hoje a gente tem tanta informação, tantas opções, que às vezes é muito difícil você saber e se reconhecer numa profissão ou numa atividade. E dá para ser muita coisa, não é como no passado, você tinha que escolher uma profissão. Hoje, acho que a gente consegue desempenhar tantos papéis correlatos, né? Dá para ser tão multidisciplinar, ter uma boa visão generalista da vida. Isso que nos permite, por exemplo, eu estar aqui gravando um podcast. Exato. Parem para pensar como a gente se aventura, a gente tem oportunidades, né, na vida, né? A gente se aventura, a gente testa. E isso é legal. Tem uns pontos negativos, obviamente, como tudo na vida. Mas isso é um ponto positivo de você se lançar e testar e se entender. E se achar, né? Eu acho que é isso. E daí essa carreira começou, claro, começou como advogada. Em que momento? Demorou muito tempo para você entender que você tinha que beber dessas outras fontes de uma forma mais profunda para ser dona de negócio, para ser gestora? Ou isso foi orgânico e foi acontecendo dentro dessa sua perspectiva de curiosidade e desbravamento, digamos assim? Mais ou menos, né? Então eu quando me formei, antes de me formar, eu ainda estagiei em outros escritórios de advocacia. E eu fiquei pensando, eu tenho que estagiar em algum órgão público, aproveitar, sabe, uma oportunidade de ver um outro lado, para saber se de fato era advocacia. Mas terminei que estagiei em vários escritórios, à exceção do Martorelli Advogados, eu não estagiei no escritório. A filosofia do meu pai era muito, vá ter outras experiências, né? Vá ver se é isso mesmo. Então eu tive essas outras experiências. Sabe o seu pai, né? Então, aí estagiei na área ambiental, na área tributária, e terminei que quando eu me formei não sei se foi coincidência, questões do destino, ou foi o que realmente eu busquei, que eu me formei ali em 2004, né, na metade de 2004, e tirei o OAB logo em seguida, e no início de 2005 eu entrei no escritório, em Martorelli Advogados agora, e no mestrado em ambiental, então estava fazendo... entrei como advogada júnior na área trabalhista e fazendo um mestrado ambiental. Então, eu sempre tive a oportunidade de ver diversas disciplinas, né? Enquanto estagiária, iniciando minha vida profissional. E isso foi super legal, né? Porque aí eu tive uma visão mais geral, né? Do direito, da advocacia, e a área trabalhista foi uma escola excepcional. E foi aí que eu pude colocar realmente em prática a parte da arte, sabe? A parte da criatividade. Porque apesar de ser uma advocacia trabalhista muito regulada, né? Obviamente, com CLT, com tudo muito estruturado, tinha muito fato, né? Os fatos das relações empregatícias, né? Da relação de emprego, de fato, de como o empregado e a empregada se comportava, porque ele estava ali falando isso, e a gente ia atrás, a gente ia a fundo no cliente. E a gente tinha um cliente que era um varejo, a gente então levava meu time para a câmara frigorífica para olhar realmente, de fato, como o empregado fazia aquele trabalho, para eu poder defender melhor a empresa, né? Então, a gente conseguiu, e nesse momento eu consegui, junto, obviamente, né, com o meu querido chefe na época, a gente conseguia ir a fundo nos fatos e ser um advogado não só de gabinete, né, daquela... de fazer petição, de fazer contestação, mas que fica dentro do escritório, colhendo subsídios, lendo o que chega de informações, simplesmente isso. Vai para campo, vai para o chão de fábrica, eu falo, né? Para conhecer a verdade, entender essa realidade. Com nossos olhos, assim, entender, sentir, né, a realidade e poder, numa audiência, saber expressar isso. Exato. Então, passei 5 anos na área trabalhista e aí houve uma reviravolta na minha carreira, que foi o momento que eu fui para os Estados Unidos, né, que aí eu fui estudar fora, que eu também tinha esse desejo de ter uma experiência no exterior, de poder fazer um mestrado, conhecer coisas diferentes para trazer de volta, né, para o Brasil, principalmente para Recife, uma cidade que dentro do Brasil, que desponta no direito, né, uma das primeiras faculdades do Brasil foi a Federal de Pernambuco, então a Faculdade de Direito do Recife, mas que, obviamente, em termos de negócios, de escritórios, de advocacia, ainda estava um pouco atrás, né, da cidade como São Paulo, como Brasília, enfim.
Então, eu passei 4 anos nos Estados Unidos, tive a experiência de fazer um mestrado, um LLM, em outra área totalmente diferente, não foi trabalhista, não foi ambiental. Agora foi em Direito da Saúde e Biotecnologia. Então, algo também extremamente inovador, que dentro dos Estados Unidos, das faculdades que eu pesquisei, era uma das poucas que estava estudando isso. E aí eu vou me lançar nesse desafio, eu vou entender o que é, e foi super rico também. Que eu comecei além do conhecimento, né? Eu também comecei a perceber uma outra forma de agir. Expande, né? Expande demais. São experiências únicas que... E os americanos são muito pragmáticos, sabe? E eu acho que, generalizando sem dever, mas nós brasileiros, nós tendemos a ir por uma outra linha. Os americanos, vamos lá, isso é pragmático, é direto, vamos resolver. E eu voltei muito, não só com esse conhecimento técnico do direito, mas também com essa forma de agir, de pensar. Desenvolver uma competência ou uma habilidade, uma soft skill que é de ser mais pragmática, direto ao ponto, Isso. Focada mais no resultado, Focada que é uma no cultura muito americana de business, de negócios, né? Perfeito. E assim, tem tudo a ver com a advocacia, né? Você tem que entender o que é, de fato, o problema para resolver o problema. Então, E não descobrir qual é o problema para encontrar mais 10 mil outros problemas, porque às vezes patina, né? Fica ali patinando no problema. exatamente. Qual é a solução? Vamos buscar a solução efetivamente falando. E muitas vezes também o que eu percebi é que as pessoas procuravam o culpado, a culpada, né? Eu vou Exato. atrás de quem causou o problema. Não interessa. Primeiro vamos resolver. Exato. Depois a gente trata. É isso. Então, eu voltei muito com essa mentalidade, com a perspectiva mais de gestão, né? Que não era muito aflorada na época, não é nem aflorada, mas assim, não estava muito evidente para mim que eu estava com essa perspectiva de gestão. Aí, pensando em mercado, há 20 anos ou 15 anos atrás, também não era evidente essa habilidade, essa competência, Não né? era. Então, eu tenho ali uma referência de um escritório de advocacia que eu ia levar marmita para o meu pai, né? Ali com uns 12 anos de idade, ele comendo na sala de reunião. E vi, né? Lógico que estagiei, né? Então, a gente tinha uma estrutura de escritórios já grandes e importantes, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu vi uma outra advocacia, né? Que eu consegui visitar escritórios, que eu consegui também fazer um estágio numa corte lá em Boston, então eu consegui ver como também era o judiciário. E aí, quando eu volto, já estamos no momento do Brasil que a advocacia passou por um outro patamar. Na verdade, a gente continua nessa evolução, nessa transformação. Mas naquele momento a gente estava, vamos deixar de ser um escritório boutique, vamos ser um escritório empresa. Pelo menos as bancas um pouco mais estruturadas ou maiores entenderam a necessidade de fazer esse upgrade, digamos, de organização empresarial, de negócios, né? Perfeito. Vamos nos estruturar, vamos entender que a advocacia não é só aquele momento artesanal que até então acontecia de relacionamento com o cliente. Perfeito, o mundo evoluiu, as relações ficaram mais complexas, né? Se eu tô falando lá quando eu voltei em 2013, né? A gente já tá mais 12 anos depois, mas lá em 2013 já estava assim, as relações já estavam mais complexas, né? Então, os escritórios de advocacia também perceberam a necessidade de se reposicionar, de administrar aqueles problemas, aquelas questões novas que estavam acontecendo de uma outra maneira. Até porque as empresas, especialmente os escritórios que atuam no direito empresarial, né, que atendem empresas, acabam sofrendo mais essa pressão também. Perfeito. Por parte das companhias. Perfeito. Das companhias vem com a ideia de orçamento, contingência, muitas questões que até então o advogado dizia, isso não é pauta para mim, isso não tem nada a ver com a minha vida. Mas, perfeito, exatamente. Tem, né? E aí, vamos ter que descobrir, desenvolver habilidade e conhecimento para dar conta. A gente começa a trabalhar com grandes empresas, né? Então, a gente precisa entender como ela se organiza. Ela demanda da gente uma organização, não uma organização, mas um resultado parecido, ou um caminho parecido. E também teve aí uma questão nesse meio que... lá no início do CESA, que é o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, o meu pai foi um dos fundadores do de Recife, né? Então, ele veio para São Paulo, estava muito próximo do início do CESA. Foi aí também o momento do escritório se instaurar de fato como Martorelli Advogados, que antes tinha uma outra parceria.
Foi exatamente nesse momento. Então, ele percebeu também essa necessidade. Ele estava próximo do eixo Rio-São Paulo, levando para Recife também esse olhar mais estrutural, realmente. Estratégico, né? De Perfeito. negócios. Perfeito. Então, quando eu voltei, a gente já estava mais ou menos nessa fase, né? O escritório estava nesse caminho e ele já não estava aguentando mais. Porque, você imagina, né? A gente está falando, ele hoje tem 70 anos. Então, um advogado que viveu muito a advocacia raiz, aquela que era de gabinete, de fato, né? De você pensar, e ele dizia o seguinte, que é bem interessante, que isso a gente sente no dia a dia, mas não é tanto perceptível, né? Que o advogado, assim, não se desliga do trabalho, não é porque não sai do gabinete, é porque o problema do cliente fica na nossa cabeça. Exato. E não adianta você ir, você vai tentar, vai para um cinema, vai ouvir uma música, vai tentar relaxar, mas o problema fica ali, você sente, né? Sim, sim. Você tá tudo bem numa festa em família, de repente você toma um gole, dá aquela goleadinha no suco que você tá bebendo, pá, vem a informação. Daí você fala, eu preciso amanhã, nossa, eu preciso. Exato. Acabou, a energia muda, né? Então, ele tinha muito essa filosofia, que isso significava abdicar de várias coisas, de não ter qualidade de vida, de ser realmente dedicado a resolver os problemas dos clientes, a ajudar os clientes a desenvolverem seus negócios de uma forma melhor. Então, a gente estava no momento que ele saía disso, né, para ter que administrar um escritório. Além do problema do cliente que eu tenho que resolver, eu tenho que resolver o problema da minha equipe, do financeiro, dos recursos humanos, e uma série de outras coisas. Então, ele já estava, assim, assoberbado. Sim. E eu volto no momento para desafogá-lo disso. Então, eu volto no momento para ajudá-lo a tentar, nessa administração, tentar desafogá-lo e assumir, de certa forma, essa parte mais operacional do escritório. E também ali naquele momento era importante ser uma pessoa advogada, né, para assumir essa parte, porque a gestão de um escritório de advocacia não é igual à gestão de uma empresa de, sei lá, supermercado de varejo, não é, você sabe que não é. Então, é importante ter o conhecimento jurídico, é importante... Isso é uma pergunta que eu ia fazer, porque tem gente que acha assim, não, um bom administrador... O mundo jurídico e o universo da gestão jurídica, ele é muito peculiar, né? Então, qualquer atividade correlata dentro do ambiente jurídico, às vezes uma consultoria, claro que tem excelentes consultores que são genuinamente da gestão, né? Da gestão, da administração. E ok, mas eles têm que ter um background da área jurídica, porque é isso, assim, eu acho que é muito peculiar. O profissional de legal ops, vai ser um profissional da ciência de dados. Ok, mas ele vai ter que ter conhecimento jurídico de algumas questões ali que são muito específicas, porque a legal ops não é operações, operação de varejo, operação do agro, operação da indústria, é operação do legal. E é muito difícil você fazer isso com eficiência se você não tivesse conhecimento jurídico para te dar esse amparo, né? Perfeito, Celina. E o que eu pensei é o seguinte, a gente, como advogados e advogadas, nós não aprendemos a administrar. Né? Isso está claro, o nosso perfil não é para fazer administração de um escritório de advocacia, de uma empresa, nada disso. Pelo menos, né, quando eu me tornei advogada, o meu propósito era, de fato, ser um acesso à justiça das pessoas que precisam, né? De trazer a função social da advocacia, de ter realmente essa essência da advocacia. E o mundo está me demandando outras coisas, né, que eu não aprendi. Mas, se eu vou lidar com as pessoas como eu, né, que tem o ímpeto da justiça, que quer, de fato, brigar no sentido positivo pela defesa do direito, que todo mundo tem direito à defesa, de uma maneira geral, é uma personalidade diferente. Então, o que eu digo para você administrar advogados e advogadas é muito complicado. Eu digo, a gente tem muita opinião, todo mundo tem muita opinião sobre tudo. Então, você precisa perceber como as pessoas se comportam, porque elas são a essência do escritório. Então, não adianta vir com IA, com tecnologia, isso é ótimo, mas a cabeça do ser humano, para a gente entender, é no olho, é na relação. Então, uma pessoa que tem uma experiência profissional, que estudou isso, vai precisar se cercar de outras profissões, né, para ajudar. Então, o que foi que eu fui fazer? Eu fui tentar me capacitar, né, para não me tornar necessariamente administradora, mas para pegar outras habilidades,
para desenvolver bem o meu trabalho, que eu estava ali num grande desafio. Eu tinha o desafio da profissão em si, né, Que já é grande, a gente sabe disso. O de desafio jurídico, do processo, da composição, seja lá o que for, o jurídico. do Já é um jurídico. baita desafio, né? Não, de virar a chave também, né? De ser advogada para Líder, administrar, gestora. gerenciar, liderar uma equipe de um escritório consolidado de 20 anos, né? Quando eu entrei no escritório, já tinha 20 anos. Tudo bem que naquele momento eu não assumi a liderança, mas logo depois, assim, 9, 8 anos depois, eu volto nessa posição. Então eu tinha um papel importante ali. E por outro lado, obviamente, né? Ser filha de quem eu era, melhor advogado do Brasil, tá? Então, até hoje. Mas que existem comparações, né? Nós temos um perfil totalmente diferente. Temos jeito de ser, jeito de encarar a vida totalmente diferente. E foi bacana porque essa diferença é que eu acho que constrói e que eu acho que construiu muita coisa dentro do nosso escritório. Porque muitas vezes, isso é um outro ponto que eu acho que já estou me alongando, mas muitas vezes quando a gente procura pessoas para nossa equipe, né, para construir, para agregar como sócios, nós pensamos, eu quero uma pessoa igual a mim, eu quero um que pense igual, eu quero... E isso não agrega tanto, né? Exato. A gente precisa ter pessoas que pensam diferentes. Então eu cheguei num momento que todo mundo pensava igual ou não rebatia, digamos assim, as Daí ideias não tá dele. legal, né? Aí eu disse, bom, sou Ontem eu ouvi de filha. um sócio meu, mas a gente nunca concordou nesse ponto. Eu falei, nós nunca vamos terminar concordando. O que importa é que a gente se respeite e a partir dessa divergência a gente crie coisas melhores para o negócio. No Perfeito. final do dia é isso que importa, né? É isso que cria Se essa... os valores são, a gente tem compatibilidade de bons valores, o resto a gente vai conversar e vai encontrar um bom caminho, né? É isso. Se a essência e o propósito estão alinhados, o Exato, restante, a do visão. negócio. É, Então, o restante é para construir, para colaborar e construir coisas boas, sim. né? Então, aquele receio de contestar, de falar, de dizer, olha, eu tenho uma outra opinião. Eu tinha talvez uma licença, né, por ser filha, de poder dizer que eu tinha uma outra relação. E isso permitiu que a gente fosse desenvolvendo outras coisas no escritório, sabe? E ter uma casadinha boa, um apoio, sabe? Dele saindo um pouco da gestão e eu entrando, ele tendo a segurança de que estava indo tudo bem e eu tendo também o apoio, né? A segurança de que eu estava sendo bem orientada, bem apoiada e que juntos a gente estava fazendo um bom trabalho. Isso foi super legal. E teve algum momento que para você tenha sido algum marco que assim, puxa, a chave virou, ou eu entro nessa curva de transformação digital, ou de desenvolver essa maturidade digital do negócio, do escritório, das pessoas que estão aqui dentro, ou eu vou perder essa... perder a mão mesmo, né? Perder o processo, um processo que é inevitável, que hoje a gente tem muito mais visão, mas não tínhamos há anos, há 10 anos atrás. Isso não era muito claro para todo mundo. Para todos os líderes e gestores de escritórios. Você teve alguma situação assim que você fala, não, agora a gente vai ter que fazer uma virada de chave drástica e mudar muita coisa aqui dentro? Isso aconteceu ao longo dessa jornada, desses últimos anos? Olha, eu acho que teve um momento que sim, que acho que todo mundo passou por isso, que foi impulsionado pela pandemia. Mas antes disso, a gente já estava se preparando. É curioso, né, que a pandemia acho que só fez acelerar. A gente ficou Certo. falando, é um novo normal, mas não foi isso, né? Uhum. A gente percebeu que ela acelerou esse processo. Então, antes da pandemia, 17, 18, a gente começou a caminhar, porque, veja, o judiciário, ele foi se digitalizando. Então, a gente teve a possibilidade de sair de processos físicos que eram... Eu lembro demais na área trabalhista, né? Saindo com um carrinho de processo para cima e para baixo, quem não lembra? E quem não lembra, né? Várias pessoas também passaram por isso. E aí a gente passa, não tem mais isso, é tudo no computador. Então, a gente ali começou a raciocinar, a entender quais eram essas mudanças. Então, em 2018, a gente criou nossa primeira inteligência artificial com o Google, aí justamente para agregar valor para o cliente, não era nem para a nossa eficiência, sabe? Era para entender o que é que o cliente queria.
Eu participei também de um evento da Anshan, uma missão internacional da Anshan, que foi sobre transformação digital. Então, nos Estados Unidos também. Isso também me trouxe grandes conhecimentos e perspectivas, né, do que poderia acontecer. E aí, nesse processo da gente fazer essa transformação digital, veio a pandemia que acelerou tudo isso. Então, se era um momento, vamos fazer quando? Não, a gente já está nesse processo, vamos acelerar, vamos mandar todo mundo para casa, a gente vai realmente se conectar de uma outra forma. O teu olhar já estava voltado para isso há algum tempo, Já né? estava. Já era um assunto que devia estar na sua pauta, ainda que não da sociedade, mas na sua pauta pessoal, porque você estava sempre muito em contato. Mas aí tem um grande desafio, como é que é transformar essa cultura dentro de casa, considerando todas as pessoas, sócios, colaboradores. A gente sabe que isso é doloroso. Não, E tem que ser uma mudança de cultura, né? E mudança de cultura tem que ser de cima para baixo. É algo que a gente precisa convencer as pessoas da importância e fazer com que elas consigam, de fato, inserir no seu dia a dia essa atividade um pouco diferente da advocacia com um propósito maior. Então, nós começamos essa estratégia de mudança de cultura, sabe? De passar para ser um escritório de tradicional para extremamente inovador. Isso foi super necessário. E eu acompanhei bem isso, acho que vocês fizeram um trabalho incrível de posicionamento, de marca, de branding, de muita coisa, de tecnologia. Quem tá de fora acompanhando a história, você fala, a gente vai vendo, né? Porque tem que ser um reflexo. Quando a mudança não é só da porta para fora, ela é de verdade estrutural, ela vai se consolidando e ela vai permanecendo e se transformando de uma forma positiva. Isso fica evidente. Porque a gente também acompanha histórias que a gente sabe que a mudança fica muito numa retórica marketing da porta para fora e a estratégia dentro de casa não está bem definida, o planejamento não está bem claro, né? O propósito dessa transformação não está claro. Exato. Que acaba sendo sempre o maior erro de algumas sociedades, né? Às vezes investir só na tecnologia, achando que é ela. Eu falo, não, ela é um meio para algo maior. Perfeito. E esse algo maior tem que estar atrelado à tua estratégia, à tua cultura. E você falou uma coisa que é fundamental, que eu também concordo muito. A cultura é uma decisão dos donos do negócio. E é, sim, top-down. Porque não tem como. Se a sua cultura não for transformada pelos líderes do negócio, e essa agenda e essa decisão não for tomada pelos sócios, ela não se transforma, né? Não, é que a cultura é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A gente tem que atuar para fazer essa transformação de verdade acontecer. Eu digo assim, você é o dono do negócio que vai bater o gongo dentro de casa? O que é bater o gongo? É aquele cara que vai bater no peito e no final do mês vai avaliar, vai ver performance, vai entender os resultados reais daquilo. Porque senão é só uma mudança de um recurso. Exato. E não é sobre isso. Não é uma sobre estratégia, isso. né? É uma mudança de fato de cultura. Então a gente passa assim, como líderes, né? Se a gente não assumir isso, esse desejo, essa necessidade, começar a exercitar no dia a dia, as pessoas do escritório não vão seguir, né? Não vão perceber, não vão sentir no dia a dia que de fato há uma mudança. E há uma mudança positiva. Eu fico muito feliz você dizendo que percebeu, né, o que estava acontecendo com o escritório, com essa mudança de branding, né, de posicionamento de fato, porque dentro de casa a gente já estava mudado. Sim. O que faltava, na verdade, era essa nossa para fora. Perfeito. Então, muitas vezes começou de onde deveria ter começado, aqui, Exato. Da operação do chão, né? Eu olhava para os meus direcionadores, eu olhava meu planejamento, não, minha gente, não é isso que a gente é, nós hoje somos, de fato, isso aqui. Uhum. O que a gente precisa é assumir que somos isso e mostrar para o mercado, não é o contrário. Eu agora vou ser outra coisa, lanço no mercado, depois trago para mim, não adianta. Uhum. Então, a gente fez esse processo muito de cultura interna, para depois, em 2023, quando a gente fez 40 anos... comemorar 40 anos e fazer esse reposicionamento bacana, que Exato. Daí todo mundo vê e todo mundo acha que é só uma questão de logo, marca, tal. Não é isso, né? Isso só é reflexo de um trabalho incrível aqui atrás. E é legal ver o seu feedback, o feedback das pessoas de dentro do escritório. Já tinha te dado esse feedback, clima. porque a gente vai acompanhando, a gente fala que bacana quando esse trabalho é bem feito, porque ele se reflete como um trabalho sólido. E você falou, não, isso não é verdade. E é isso que a gente vê hoje. Acho que esse é o maior desafio do líder hoje, de saber fazer boas escolhas para o
para a sua sociedade, né? Dos líderes. Porque senão ele cai na sedução de contratar a melhor ferramenta tecnológica. Ele cai na sedução de investir muito dinheiro porque ele quer ter ferramentas de inteligência artificial para dizer para todos os clientes que ele tem. E eu digo, cuidado, não se seduza por aquilo que é lindo, mas... Aliás, você escreveu um artigo esses dias sobre isso que eu li no LinkedIn, que era o verniz sobre uma madeira velha. Cuidado, trate a sua madeira, cuide da sua madeira. O verniz é a última etapa desse processo de tratamento. E eu, aliás, tenho acompanhado também a produção dos conteúdos de vocês, porque, enfim, a gente está sempre ali nas redes conectados, né? E a gente percebe quando faz parte da cultura a mudança e a transformação, mas essa transformação lá dentro de casa, ela está refletindo para o mercado de uma forma verdadeira. E falo isso porque, enfim, não preciso puxar o saco. É realmente a nossa percepção de quem está aqui de fora, em que pese a gente tenha proximidades também de ordem profissional, a gente vê que isso é muito sólido e verdadeiro. E daí fica aqui essa reflexão nossa para os sócios que estão acompanhando esse episódio e essas reflexões, que tem que ter um olhar estratégico de governança para o seu negócio. A governança de dados é uma das pautas dentro do seu escritório. E ter essa perspectiva de ter uma pauta de governança clara de para onde estamos indo, o que estamos construindo, é saber cumprir essa jornada e todas as etapas que ela exige que se faça cumprir. Então é antes do marketing, antes do site, antes de tudo. E pode ser até paralelo? Pode, mas sem perder de vista que as etapas precisam ser bem acuradas e bem cumpridas, né? Perfeito. O que eu estou vendo hoje no mercado é que há um deslumbramento dos advogados e advogadas para a parte de tecnologia, de IA, e muito do que a gente realmente conversa é que isso não adianta se a gente não tiver uma casa organizada, se a gente não tiver uma casa estruturada, se a gente não tiver um propósito muito bem definido daquele trabalho. Então, eu me preocupo muito com isso, sabe, Celina? Qual é o futuro, de fato, da advocacia? Porque hoje nós estamos formando milhões de pessoas, né? Temos várias faculdades no Brasil, mais do que em todo mundo. Estamos formando e concedendo, né? As pessoas estão passando no OAB de mais de milhões e milhões de advogados. E isso, o mercado está saturado, né? Então, eu estou percebendo que há um deslumbramento com a IA, que ela talvez seja aí um cano de escape para que esses advogados que estão, né, entrando no mercado com aquele objetivo não mais da função social da advocacia, da justiça, da defesa, da essência da advocacia, mas como um negócio para ganhar dinheiro, né? Que, de fato, nosso mundo hoje está caminhando para isso, né? Então, existe, na verdade, uma geração, lógico que a gente não pode generalizar, mas que vê a advocacia como forma de sustento apenas e não existe mais aquele propósito de fato. E existe uma grande litigiosidade no Brasil, né? Então, o que é que vem antes, né? A formação desses advogados. Os advogados estão provocando litígio, né? A gente vê aí uma demanda muito grande. Essa pauta de advocacia predatória super em alta por isso, né? Exato. Tecnologia vem para, de repente, ser um excelente recurso para uma melhor composição, para uma boa assistência no manejo de uma causa e na prevenção da litigiosidade, ou ela vem para ainda fomentar e piorar essa perspectiva do litígio? Você tem dois lados aí que a gente precisa ter atenção. Infelizmente, eu estou percebendo que ela está vindo para a maioria, ou para boa parte, né, da advogados e advogadas, nesse sentido de ser um fim em si mesmo, que não é, né? A IA, a tecnologia, todos os sistemas, tudo que a gente utiliza, que eu sou super entusiasta, né? A gente conversa muito. Inovação no escritório está acontecendo o tempo todo, com tecnologia, sem tecnologia, que isso é uma ferramenta excepcional para a gente, mas não é o fim. Sim. Não pode ser o foco da advocacia. Sim. E essa é a minha grande preocupação hoje, porque as pessoas que estão entrando hoje nos cursos, né, de direito já estão aprendendo com a IA. Ou seja, nós estamos invertendo o papel. O que eu penso é que a IA é uma ferramenta, como a gente sempre conversa, e deve continuar sendo uma ferramenta maravilhosa, vai desenvolver, vai ajudar a gente, bacana. Mas o que a pessoa advogada precisa são de outras habilidades, né? Uma habilidade de gestão, uma habilidade de relações humanas,
De comunicação, de escuta ativa, de tantas habilidades que a gente precisa para desempenhar de liderança, de uma série de outras coisas que a faculdade não ensina e que a IA também não vai ensinar. Exato. Né? Então, como a gente, nesse mundo atual, como é que a gente junta essas coisas de modo que a advocacia não perca a sua essência? Então, hoje está sendo minha grande preocupação, por isso o artigo, né? Por isso que a gente vem falando sobre esse assunto, para a gente preservar a essência de uma profissão tão antiga, uma das mais antigas, né, no mundo. Preservar a essência do propósito, do né? propósito. Porque senão perde sentido. O propósito não pode ser ganhar dinheiro, né? Exato. O propósito tem que ser aquele... Ganhar dinheiro tem seu valor, a sua importância, ninguém aqui vai ser hipócrita de dizer que não, mas não é só para isso. Os negócios com propósito são aqueles que a gente sabe que quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, eu brinco, né? Daí você fala... impactei positivamente a vida de outras pessoas. Perfeito. Daí tem sentido. Né? É isso que dá brio de se viver. Eu falo isso para os meus alunos, né? Eu falo, gente, não dá. Se não for para ter sentido, sai de casa, né? Sei lá. Vou plantar couve na chácara, que eu falo que eu tenho uma casa lá no interior. Vou plantar couve na chácara. Vou lidar com seres humanos para quê? Se não for para produzir e acreditar que eu tô fazendo alguma coisa para construir um mundo melhor para se viver. Gerar impacto positivo no mundo. Seja no mundo de uma forma geral, na pessoa que está do meu lado, né? De incluir pessoas, como a gente tem programas de diversidade no escritório, sabe? Incluir aquela maioria minorizada, né? Que tá ali do nosso lado o tempo todo. Como é que a gente avança para construir um mundo melhor para as próximas gerações? O que eu estou pensando é como é que as próximas gerações podem ser melhor que eu. Como é que eu formo estagiários e estagiárias para que sejam melhor do que eu no futuro? Né? Melhor do que as pessoas que estão hoje trabalhando no escritório. Então, é esse o valor que a gente quer entregar, é esse legado que a gente quer deixar. Então, pessoas no centro de tudo, habilidades... Pessoas, inclusive os internos, né? E os clientes, porque todo mundo fica falando sempre do cliente no centro de tudo. Daí você, às vezes, vai conhecer um pouco da estrutura, é tanto foco no cliente, e o teu cliente interno, o teu colaborador, as pessoas que constroem essa jornada com você, tem uma situação ali de risco, às vezes emocionalmente muito abalada. Perfeito. E daí você fala, tá tudo errado, gente. Não é o cliente lá fora, tem alguém aqui dentro que é quem... É a premissa de fazer essa relação lá fora acontecer. Agora a gente tá falando muito de BD, né? Sim. Entra nas redes sociais, a gente acompanha, tem pauta lá no CADEP, no CESA, como ela bem falou, que é o Centro de Estudos de Sociedade de Advogados, tem uma pauta de BD, mas a gente percebe também o mercado, as redes sociais, todo mundo que falava de marketing falando de business development hoje. Isso. E daí você fala, pera um pouco, é uma grande confusão. Não dá para falar em BD se você não tiver dentro de casa algumas estruturas muito claras e bem definidas para que esse desenvolvimento de negócio seja sólido, para que realmente no médio e longo prazo isso te traga resultado de verdade. Porque senão é só mais um projeto, como de marketing antigamente. Lembra antigamente que todo mundo vendia projeto de marketing? Sim. E daí você criava uma cor linda, uma logo linda, mas que não refletia a verdade sobre quem você é, nem sobre quem é o seu negócio. E daí? Não se sustenta. Não vai chegar onde se queria, né? E BD é isso, é relacionamento. Então, volta para a pessoa, né? Volta para a pessoa. A gente pode usar ferramentas de IA maravilhosas para a gente... Tem dados, tem um monte de coisas ali que são fundamentais. Mas a gente é que vai se relacionar. A pessoa do outro lado, que é meu cliente, é uma PF, é uma pessoa física. Ela está dentro de uma corporação, dentro de uma empresa. Mas é uma pessoa física. Então, criar esse tipo de relação, a gente volta para a questão das relações humanas. É porque é confiança na essência, não é, Fernanda? É isso. Os negócios que a gente gera sempre é porque alguém está depositando em você, ou no seu negócio, ou em algum colaborador do seu negócio, confiança. E daí, qual é a estratégia para que eu desperte no outro, para que o outro identifique confiança naquilo que eu estou levando para ele? Esse é o grande desafio. E como é que eu crio uma baita proposta de valor para que eu entregue proposta de valor e ele entenda que ele pode confiar que eu vou entregar aquilo que a gente está conversando. Com todos os percalços que o caminho vão trazer, porque não são flores, tem barreiras, tem dificuldades, mas é sobre isso, então é sobre gente no final do dia. Não, né? E para mim é conciliar isso que você disse com o meu cliente interno, com minha equipe, né? Exato. Como é que eu preciso ter pessoas felizes trabalhando. A felicidade, obviamente, não depende só do trabalho, mas eu preciso ter pessoas que se sintam bem no ambiente de trabalho. Pertençam, né? Que pertençam, que trabalham com tranquilidade, que entendam o valor do escritório como um todo, que entendam o valor que ele agrega para a sociedade, para as pessoas, esse impacto positivo e para os clientes, obviamente. Claro. Né? Então,
Qual que é o limite da IA, então? Pra gente caminhar pro fim, porque se dependesse de mim, você sabe que a gente ia ficar gravando aqui, ó, o dia todo hoje, porque a gente tem papo, né? O pessoal é capaz de falar, gente, ó, pera um pouco. A gente conversa, né? Digamos que a gente gosta de falar, e daí a conversa vai fluindo. Mas qual que é o limite da IA hoje, quando você pensa dentro do teu escritório, dentro daquilo que você entende por negócio, por valores e propósitos? Tudo que é possível substituir, se substitui? Ou não se substitui, a palavra não é essa? Eu acho que a palavra não é essa. Para mim, a IA e a tecnologia são ferramentas essenciais hoje na advocacia, estão aí presentes, vão desenvolver ainda mais. Vão ser grandes aliadas, mas inteligência artificial, para mim, é inteligência auxiliar. Ela vai me ajudar, ela não vai fazer a minha atividade, né? Vai me ajudar a fazer com mais eficiência, né? Com entrega de valor melhor. O limite, então, para mim é esse. Quando a IA começa a fazer atividade privativa da advocacia, né? Como elaborar e protocolizar uma peça, né? Inicial, defesa, seja o que for, isso a gente precisa tomar um maior cuidado, porque ainda quem assina é uma pessoa advogada, né? E, aliás, é um ser humano que vai ser responsável por isso. A responsabilidade ilimitada. Então, é muito grave. Então, para mim, é isso, assim. Vamos definir até que ponto ela pode chegar nessas atividades privativas, né? E como eu posso usá-la de forma a agregar valor ao meu negócio, né? Seja internamente, trazendo mais eficiência e eficácia à minha entrega, seja entregando valor para o cliente, para o negócio do cliente, como a gente tem o Bob, que é uma grande inteligência artificial do escritório, que foi lá de 2018, que é isso, ela entrega valor para o cliente. Mas eu faço uma análise desses dados. Eu é que dou meu parecer jurídico para a empresa e dizer, olha, eu acho que o problema está aqui. Com base nessas informações que eu validei. É isso. Com uma ciência de dado por trás, com uma curva de maturidade clara e evidenciada Exato. para o cliente. Quando a gente disturpa isso, usa a IA como fim, como dizer, ela está dizendo, eu vou fazer... Aí, cadê a advocacia? Cadê aquela essência, né? E aí entra numa questão muito mais delicada. Então, saber esse limite, de fato, é essencial, é preocupante, né? Por tudo que a gente conversou, por tudo que a gente vem conversando e ouvindo e lendo por aí. Então, nós, advogados e advogadas, precisamos ficar, de fato, atentas sobre esses limites, né? E preservar a advocacia. Não no sentido de não deixar a tecnologia desenvolver, a gente utilizar, pelo contrário, vamos utilizar da melhor forma possível. E com muita responsabilidade, né? Afinal de contas, a responsabilidade é nossa. É nossa. Em última análise, então. Exato. Perfeito. Querida, muito bom estar com você. Acho que a gente ficou menos técnica e mais filosófica sobre diversos aspectos, e eu adoro isso, porque daí a reflexão fica mais profunda. Todo mundo fala tanto de aspectos técnicos, né? Eu acho que a gente a gente conseguiu, espero que tenhamos conseguido, né? Levar para o nosso público essa reflexão da essência, do propósito do direito, de onde estamos, o que a gente no nosso coração espera que aconteça, ou espera que não aconteça em alguns casos, para a gente poder criar, de fato, uma sociedade melhor. Não é só sobre segmento jurídico, é sobre tudo. Qualidade de vida para nós, para as nossas famílias, para a nossa família do trabalho, porque tem ali, né, os nossos colaboradores, os nossos clientes internos, como falamos aqui. Todo mundo gosta de falar de cliente no centro de tudo, sim, mas o nosso colaborador, ele é tão importante quanto o nosso cliente. Enfim, alguma consideração final, alguma dica, algum ponto que de repente a gente não abordou que você queria deixar para quem está nos ouvindo, assim? Celina, eu acho que resumindo tudo isso, como você falou agora num papo mais filosófico, mas eu acho que é muito provocativo, é um papo... A gente não sabe, né, o que vai acontecer no futuro, mas a gente precisa, de fato, provocar as pessoas a pensarem sobre isso, né, a refletirem, não irem na onda, na leva, nesse hype, né, que também hype é uma palavra da moda agora. Da moda, Esse hype da tecnologia, de ir na onda disso, mas refletir, sabe, conversar, debater, esse espaço é excelente para isso, né? Para a gente conversar e ter essas provocações. E fazer com que as pessoas, de fato, deem um passinho para trás e reflitam, é isso que a gente quer da nossa vida, do direito, do mundo. Então, isso é que é bacana. Estudo constante, obviamente, né? Então, estagiários que estão no escritório, a gente
orienta bastante para estudar, se aprofundar, porque hoje as coisas são muito superficiais. Então, Sim, até porque como tem acesso à informação e a conteúdo constante, acha que a informação que chega tá tá correta, ou a correta. informação, ou é conteúdo relevante, né? Exato. Então, se aprofunde, estude, debate, seja crítica realmente, né? Traga aí uma essência do ser humano, que é essa história das relações, da comunicação, de você questionar, né? Eu sou muito inquieta, questiono muito desde pequena, né, que eu falei. Então, isso é importante para aperfeiçoar e desenvolver, de fato, não só a carreira individual, mas as sociedades de advogados como um todo. Perfeito. E o mundo, né? E o mundo. Obrigada, Fernanda, Eu pelo que espaço, pelo agradeço. tempo e pela troca de conhecimento que Ai, deu a chance aqui pra gente foi uma de aprender um delícia. pouquinho contigo. Obrigada, querida. Obrigada, Celina, foi lindo. Obrigada.